Hoje tenho que falar em medicina. Que era o Sr. Moleschott e depois o Sr. Guter, que na experiência médica e o contacto direto com aquilo que se entendia por biologia vão fazer da biologia uma ciência poderosa. Vê se encontrava alguma linha, algum alinhamento que nos permitisse compreender como é que a vida se encadeava. E a biologia passa a ser uma ciência muito importante e ser a ciência dominante. Porquê? Porque nos dizia como é que os bichos se encadeavam e como é que o homem se encadeou e foi desenvolvendo até que chegou ao Sr. Haeckel. É preciso ver que o Buchner, que era médico, o Haeckel já era biólogo puro, metia-se na política a sério. Portanto, assim é que andava a fugir de um irmão que é escritor não muito conhecido, que é escritor não muito conhecido por nós, mas era escritor na Alemanha, ou na Alemanha desse tempo, e até fugiram, andaram até pela Suíça, os dois. Mas o Buchner encadeou um sentido de evolução de como a vida ia dando, desde as primeiras mónaras às formas mais comuns, do simples para o complexo mais comuns, até chegar ao homem. E essa ciência é apanhada por Haeckel, que já não quis ser médico, só biólogo, e que faz uma lei que ainda hoje se olha para ela com muito respeito, que é chamada Lei de Haeckel, que tem duas palavras muito simples. Tem duas palavras. A ontogenia, em termos biológicos, a ontogenia repete a filogenia. É complicado para quem está nas biologias. A ontogenia repete a filogenia. O que é que isto quer dizer? Quando um bichinho, vamos agora para os mamíferos para não estarmos com mais complicações, se está a formar na barriga da mãe, ele está, à medida que vai a sua ontogenia, a sua formação como ser, ele está a repetir todo um filão biológico desde o início da vida. Está a repetir a filogenia. Então, a ontogenia repete a filogenia. E é esse fio da filogenia, pode-se chamar com uma palavra que tem a sua dignidade clássica, o filum. É o latim. O latim, a gente gosta do latim, pronto. O filum. O filho da meada. O filho, condutor. Isto vai ser importante quando chegarmos aqui ao homem. Esta lei de Haeckel, em que um animal repete até a situação, o homem, o mais evoluído de todos, repete uma linha no fio. É uma lei biológica que vai ser a chave ontológica do monismo naturalista alemão, assim chamado. E monismo porquê? Não há aqui dualismos. Combate diretamente os princípios cartesianos de um mundo transcendente e de um mundo imanente. Pronto. Não quero saber lá de transcendência, isso é outra coisa. Nós queremos só o que podemos tocar, sentir. Então, e mesmo a fonte de conhecimento são os nossos sentidos. É a nossa sensação. São sensoristas. Pronto. E esta ideia fica. E fica, mas cria um conjunto de determinações a esse grupo que se constitui no combate político muito direto, muito ativo. Chegavam aos protegidos, tiveram uma coisa muito importante. É que foi ser uma ideia que vai ser continuada por doutrinas modificadas do materialismo. Está subjacente. E é aqui que nasce a ideia, se há um filão que vem até nós, se vai um filão que vem até nós podemos regredir nesse filão.
voltar para trás. Não aleatoriamente, mas dentro da lógica de Filão. Porque os monistas, só a matéria é que dá expressão a tudo, até ao pensamento. Não estamos aqui com crítica, é simplesmente classificá-los. Uma doutrina em que pode haver uma evolução contínua para a frente, veio até nós e que se há de continuar, e quando a gente cair, cai por esses mesmos degraus e por essa mesma linha. Isto. Claro. E mas, no plano político, ativamente republicanos. Republicanos e com uma coisa. Disse o Sr. Buchner, que era o mais duro deles, pois o Heckel acordou, ficou a mesma coisa. A República só se obtém lutando contra esta cangalhada toda dos monásticos e não sei mais quem, do santo, por processos revolucionários. Há bufetada, não há outra maneira. É com violência. Não há outra maneira. Então, era de um republicanismo revolucionário ativo. Era isto que faziam, por isso que mandavam fugidos. Não é por acaso que o Buchner, para a linguagem política desse tempo, durante o Buchner e o próprio Nussbaum, eram considerados dos maiores do Partido Social Democrata Alemão. E é depois da dúvida que se estabelece dentro do Partido Social Democrata Alemão, de gente com mais aspirações para a esquerda, vão nascer partidos socialistas. E depois dos partidos socialistas, ainda há gajos que achavam que aquilo que não dava, como se está vendo, e começaram a aparecer alguns comunistas que, naturalmente, tiveram também o seu caminho. Mas é neste comunismo natural inglês, que logo, alemão, que logo, à partida, se afasta um grupo. Se afasta um grupo que vai beber a dialética do Hegel, algum materialismo do Feuerbach, e que naturalmente teve em atenção os problemas económicos e foi buscar alguma coisa ao pensamento económico desse tempo, que veio a dar no Sr. Marx e no Sr. Engels. Então estabelece aqui um outro materialismo, quase, que sucede ao mesmo tempo, mas quase paralelo com o outro, mas modificado. Mas tem-se uma coisa. Sim, senhor, biologicamente estamos isso. Dá a própria ideia de evolução do homem, chamamos quatro pontos, o Australopithecus, o Pithecanthropus, o Neandertal e o Cro-Magnon, que é aquilo que nós somos hoje, que é o Sapiens sapiens. Nós somos Cro-Magnon, nós. E temos aí muito inferior, na casa dos 40 mil anos, 50 mil anos, não temos mais que isso. Os outros é por milhares e milhares e milhares e milhares. Não, mas isto agora não interessa. Interessa é falar um bocado nisto, só por seguinte. Estes homens vão aperfeiçoando a sua memória, a sua aptidão sensorial, aumenta a sua capacidade de pensar e, acima de tudo, aparece e desenvolve-se a linguagem. Aquilo que nós chamamos no sistema de sinais de Pavlov. Fica aqui um parênteses em que não vou ter. Toda a linguagem, quer a gente queira, quer não, eu vou falar na luta contra a metafísica destes homens. No entanto, na medida em que nos exprimimos a linguagem, estamos no terreno da metafísica. Porque a linguagem não é a realidade. Quando muito representa. Mas esta. E, quando se põe o problema da evolução e que a ligação biológica é idêntica ao monismo, parece uma coisa muito engraçada. Então, se as pessoas podem descer e podem subir, o homem pode vir a ser, por exemplo, toda a gente ouviu falar no Lombroso. Daqui a um bocado voltaremos a ele. O Lombroso, quando cria o tipo de criminoso, acha que o criminoso foi uma regressão
para o crudelíssimo, que não é verdade, homem da Neandertal. Era um Neandertal, já não era o Cro-Magnon. Nós é que éramos boas pessoas e o povo do Neandertal, que era possivelmente melhor do que nós, era safado. Testa curta, pelambudos, um bocado picarosos assim como eu e outros como eu, e tal. E esse é que era mau, era o protótipo criminoso. Esta idade ainda passa um bocadinho, era como que um regresso ao Neandertal. Mas todos ouviram uma palavra. Pouca gente. Teve uma criança, a criança não se desenvolveu bem. É mongoloide. É mongoloide. Isto é, desceu no filão até uma raça que era inferior. Reparem, vai-se falar em república e democracia, até uma raça que é inferior à nossa, são os mongóis. Então lembro, não era a estrissomia, nem a mitrissomia, é o mongólico. Isto dá-nos uma ideia de que a descida nestes filões, ainda conheceram esta linguagem, tem um filho mongólico, não é? Isto era mais direto. O Neandertal já é só no ambiente um bocado intelectual é que passava um bocadinho esta palavra. Bem, mas agora, o que acontece é isto. Se faz, eu gosto de utilizar a palavra diamante, porque a gente escrevia muito com o diamante, queria, para ver se a Pedro não entendia. Havia lá que entendiam que não, que era materialismo dialético. Pois é, a visão diamática, que eu uma vez até fiz uma coisa sobre, até sobre o pobre do homem que deu esta coisa, o Ismo, pediram uma coisa lá para a televisão, lá para o Porto, e eu escrevi, ainda não estava a visão diamática, porque ele tinha andado com o charco lá por Paris, e eles puseram dramático. E tu estás-te a rir, que quando foi do Nijacinto, eu pus lá da terra dos cónios, fui para aqui, e lá no livro, numa coisa que tens para o povo do Nijacinto, terra dos cónios. Porque não tem nada a ver, nem com as suas conosias. Com tu. Mas isso é outra história. O que importa é que estes homens, que são os meus, diziam, não é um fio que se corre, que era para baixo e para cima. Para baixo e para cima que se desliza uma evolução por continuidade. Não. É por saltos nutacionais. De vez em quando dá-se um pulo. Para trás ou para diante, mas dá-se um pulo. Não é uma linha, não é uma continuidade. Ficamos por aqui agora, já não vou falar mais em machismo. É só dizer, nós, dizemos, saltos para pulos, a quantidade, aumentamos a temperatura do metal, aumenta-se e até um ponto crítico, ele continua com as mesmas características sólidas. A partir de um ponto crítico, muta, passa a ser um líquido e obedece à física dos líquidos. Mutacional, isto é, vai ser como o devir e a mecânica. É aqui agora uma dialética. Não interessa. Mas para os outros não está isso. A lei biológica do Haeckel vai continuar e vai parar às mãos de um homem que se opõe à confusão do Vítor Cusano. Eclética, é misturar tudo um bocadinho de cada um e dar sempre um resultado. E ele opôs-se, que é aquele médico. Agora, quem era o Sr. Ponte? Era colega do Zé Vitório. Era matemático. E além de ser matemático, era politécnico. Das politécnicas do Napoleão. Que vale a pena aqui dizer, tendo aqui alguns universitários, que muito estimo, que os politécnicos iniciais opunham-se franca claramente muito da política e às vezes até com a linguagem despregada às universidades. Nós temos a ciência, e esses gajos são os clérigos. O próprio Teófilo, quem falou no hospital, quando eu dizia à Universidade de Coimbra, sou dar aulas ao mundo com Dardeiro. Estava porque eu vinha do positivismo. Embora tivesse sido um bom aluno na faculdade, e fez o seu papel em letras lá para o aluno, mas de qualquer modo, tivesse sido um bom aluno,
e contemporâneo do nosso Antero. Mas também não importa agora isso. O que importa é que o Augusto Conte